pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar de contos de fada. Mais especificamente a diferença entre os contos de fada que a gente vê na Disney, aqueles adaptados, bonitinhos, finais felizes e tudo mais, para os contos de fada reais, aqueles que foram escritos lá antigamente, 1500, 1600, por aí. E eu preciso falar aqui pra vocês que a diferença é gritante, sabe? Não é uma mudancinha aqui ou outra, é muito mais violento, por exemplo. Então se prepara, porque hoje eu acho que a sua infância vai ser destruída um pouquinho, talvez. E caso você tenha ficado curioso de como esses contos de fadas vão ser, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like. É de graça, é rapidinho, é só você descer a tela, clicar aí no botão, é coisa rápida. Me ajuda muito quando vocês fazem isso e eu queria agradecer todo mundo que tá compartilhando aí o vídeo, que tá mandando em grupo, tá colocando no Twitter, que eu tô vendo bastante gente colocar no Twitter às vezes o vídeo, né? Feita a inscrição, deixou o like aí, beleza, então a gente vai continuar com o vídeo agora. Vamos começar aqui o vídeo falando de um conto bem famoso que todo mundo conhece, que é o conto da Gata Borralheira, ou Cinderela para os íntimos. Todo mundo sabe como funciona a história da Cinderela, né? Ela vai pro baile, esquece o sapatinho, o príncipe acha o sapato, e ele vai à procura da menina que encaixa o pé ali no sapato. Inclusive, eu queria fazer um desabafo aqui, só tem um tamanho de pé naquele reino? Tipo, só tem uma pessoa que calça 36, assim, na história do reino, só a Cinderela calça 36. Eu nunca entendi isso na minha vida, na história da Cinderela. Enfim, todo mundo conhece a história da Cinderela, só que vocês sabiam que na história de verdade é bem mais violento, digamos assim. Aí você pode pensar, como assim violenta? Essa história da Cinderela ser violenta? Pois é, você sabe aquela parte do filme que o príncipe chega na casa da madrasta e tudo mais, e ele começa a fazer as irmãs da Cinderela tentar calçar o sapato? Digamos que na história original, a madrasta, ela faz uma coisa muito surreal para tentar fazer o pé da filha delas caber ali no sapato. É dito na história que as filhas lá da madrasta, né, que no caso é a Drizella e a Anastácia, uma tem o dedão muito grande que não encaixa direito ali no sapato, na parte da frente do sapato, né, e a outra tem o calcanhar muito avantajado, não encaixa na parte de trás do sapato, no caso. Mas você acha que isso vai ser um problema pra madrasta? O problema dos pés das meninas não encaixar direito no sapato? Vocês acreditam que na história original a madrasta manda as próprias filhas cortarem o próprio pé? Por exemplo, no caso da Anastácia, que tinha o dedão muito grande, a madrasta manda ela cortar o próprio dedo. É isso mesmo que você ouviu, ela manda cortar o próprio dedo para poder encaixar ali no sapato. E ela faz a mesma coisa com a Drizella, que tem o calcanhar um pouco grande, ela corta literalmente uma parte do calcanhar fora. Tudo isso para tentar fazer o pé encaixar no sapato. E não é só isso de chocante que acontece na história, tem também o casamento da Cinderela. Sabe aqueles passarinhos da história da Cinderela que a gente ama, a gente vê eles cantando, ajudando a Cinderela, levanta ela, dá banho nela, faz tudo com ela. Digamos que esses passarinhos não são tão bonzinhos assim no conto original. No casamento da Cinderela, a Drizella e a Anastácia, que são as irmãs do mal ali da Cinderela, elas são convidadas até a cerimônia e elas assistem lá a Cinderela casando e tudo mais, quando de repente as duas estão lá sentadas de boa vendo a cerimônia e os passarinhos da Cinderela fura o olho de cada uma. É literalmente isso, elas vão ver o casamento e elas ficam cegas por conta dos passarinhos da Cinderela. Gente do céu. Eu acho que a moral da história aqui, no caso, é não mexa com a Cinderela. Não corte seu próprio pé pra tentar encaixar num sapato. Não faça isso, não é legal. A segunda história que eu vou começar a falar agora é da Bela Adormecida, que na minha opinião é a mais chocante das que eu vou falar aqui hoje. Vocês sabem como é que funciona a história da Bela Adormecida, né? Uma menina que quando ela completa 16 anos, ela espeta o dedo numa roca e acaba adormecendo, né? Entrando em sono profundo. A primeira diferença é que a princesa não se chama Princesa Aurora. Você tem várias versões de vários nomes diferentes que dão pra essa princesa nos contos originais, mas pelo que eu pesquisei, o mais comum é o nome dela ser Thalia. E até certo ponto a história é igual. Vai lá, a princesa Thalia, espeta o dedo numa roca e acaba adormecendo. O que muda aqui na história é o príncipe. Melhor dizendo, o que o príncipe faz.
Enquanto na história da Disney, o príncipe Felipe vai lá, mata a Malévola, acorda a Aurora e eles vivem felizes para sempre, no conto original, o príncipe literalmente abusa da princesa. É isso mesmo, você não entendeu errado. O príncipe, ele chega no castelo da princesa Thalia, que no caso é a Aurora, né? Você já entendeu isso. E ele estupra a princesa. Tipo, ela tá inconsciente e ele vai e abusa dela. E a história não para por aí. A princesa acaba engravidando. Tipo, a princesa dá luz a gêmeos na história. Isso tudo dormindo. E aí, uma das crianças que ela acabou de parir ali vai escalando por ela até chegar no dedo da princesa, onde tem aquela farpinha, né? Que é onde ela espetou o dedo. E a criança suga essa farpa. Ela tira essa farpa do dedo da mãe. E aí, a princesa acorda e o pior de tudo, acaba casando com um príncipe que estuprou ela. Princesa Aurora. Ah, gente, eu queria deixar claro aqui que essa versão da Bela Adormecida é a versão mais antiga, tá? Tem também a versão dos Irmãos Grimm, que é a mais conhecida, que é justamente a que a Disney adaptou, que é bem daquele jeito mesmo. A princesa tá lá dormindo e o príncipe só chega e acorda ela. Ele não abusa dela. Na versão dos Irmãos Grimm, que é essa versão mais suave, ela simplesmente acorda e casa com o príncipe, igualzinho lá na história da Disney, não tem nem Malévola na história, é muito mais simples. Eu, com certeza, prefiro a versão dos Irmãos Grimm. A terceira história que eu vou falar agora vai ser a da Chapeuzinho Vermelho. Essa história também é muito conhecida, né? Dispensa apresentações aqui para o que acontece ou não. O mais marcante nessa história é que tem o lobo que devora a Chapeuzinho e a vovó, mas no final o caçador ali da floresta acaba salvando as duas. Esse é o conto da maneira que a gente conhece. Mas uma versão mais antiga da história, escrita pelo Charles Perrault, diz que a Chapeuzinho, ela é meio que uma canibal, digamos assim. Calma lá que eu vou explicar essa história da Chapeuzinho ser canibal. Vamos lá. O que acontece de diferente dessa história é que quando o lobo chega na casa da vovó, ele não devora ela, sabe? Ele não engole a vovó, ele simplesmente mata ela. E aí, quando a Chapeuzinho chega ali na casa da vovó, o lobo serve carne da própria avó pra menina. A Chapeuzinho acaba devorando a própria avó sem saber. E ainda pra complementar essa história, como se não pudesse ficar mais bizarro, o lobo serve uma taça de vinho pra Chapeuzinho. Que na verdade não é vinho coisa nenhuma, é o sangue da avó. É isso mesmo, a Chapeuzinho acaba jantando a própria avó e bebendo o sangue dela. É bem leve a história, né? Realmente, bem leve. E ainda no final de tudo, o lobo consegue devorar a Chapeuzinho. Tipo, não tem final feliz. O lobo devora as duas e pronto, acabou. Eu queria fazer aqui um agradecimento à Disney por adaptar as histórias, porque realmente não existiria infância. Simplesmente não teria criança feliz no mundo se essas histórias não fossem adaptadas. Vamos passar para a próxima história agora, é a quarta história da lista, que é A Pequena Sereia. Todo mundo também conhece a história da Pequena Sereia, né? Da princesa Ariel, que troca a voz dela por um par de pernas humana para ela poder casar com o príncipe Eric. E na história da Disney, vocês viram o filme, vocês sabem que tudo dá certo. A Ariel acaba ficando com o príncipe Eric e ela tem o final feliz dela. Mas no conto original, assim como o da Chapeuzinho agora, a história não tem um final feliz. Para começo de conversa, em vez da Ariel dar a voz dela, ela acaba tendo a língua cortada. Ou seja, ela não consegue falar mesmo. Não tem esse negócio de, você vai ter a sua voz quando o príncipe se apaixonar por você. Não, ela tem simplesmente a língua cortada mesmo. Além do fato que é dito no livro que as pernas novas da Ariel doem muito. É como se fosse a sensação de andar sobre cacos de vidro. E também é dito que caso ela não consiga o beijo de amor verdadeiro, ela morre. E acontece que na história o príncipe Eric acaba casando com outra mulher. Tipo, a Ariel não consegue fazer com que ele se apaixonasse por ela. E aí a princesa acaba querendo voltar pro mar, já que ela fracassou ali. Ela fala, não vai dar certo esse príncipe, então eu vou voltar pro mar. Só que ela só vai conseguir voltar pro mar se ela matar o príncipe. Como a Ariel é apaixonada pelo príncipe, ela não consegue matar ele. E aí, no final da história, quando a Ariel toca no mar, ela acaba virando espuma. Sim, tipo, a Ariel morre. A princesa morre. Sabe aquelas espuminhas que ficam no mar? Então, é a princesa Ariel da Disney. Eu fico aqui pensando seriamente, tipo, quem é que achava essas histórias legais na época? Eu tenho certeza absoluta que as crianças lá de 1600 e bolinha não eram nem um pouco felizes, sabe? Mãe, conta uma história pra mim antes de eu dormir.
Tá bom, filho, eu vou te contar a história da pequena sereia. Ela morre. Não é legal. Definitivamente não é legal. A próxima história que eu vou falar agora, a história número 5 da nossa lista, é João e Maria, também conhecido lá fora como Hansel e Gretel. Na história que a gente conhece, a versão da Disney, o João e a Maria acabam indo para uma floresta e eles acabam ficando perdidos. Tem toda aquela historinha do João tirar umas migalhas de pão e colocar no caminho, só que aí tem os pássaros que acabam comendo essas migalhas e eles acabam ficando perdidos na floresta. Até a hora que eles acham uma casa de doces que pertence a uma bruxa e os dois são capturados por ela. Mas no final da história eles conseguem escapar da bruxa e voltar para casa. E se eu me lembro bem, o João e a Maria voltam cheios de joias para casa. E aí no final da história todos vivem felizes para sempre, João, a Maria e os pais deles. Agora, na versão original, esse final não é bem assim que acontece. Para começo de história, o João e a Maria são abandonados na floresta. Eles não se perdem ali porque alguém comeu as migalhinhas de pão deles. Acontece que a família do João e da Maria estavam passando fome na história e a madrasta vai e abandona eles na floresta. A madrasta deles, no caso. No caso, eles não têm mãe lá, é madrasta mesmo. Toda a parte da casa de doces, da bruxa, é bem semelhante, não tem muita mudança aí. A Maria vai, joga a bruxa lá no fogão. E aí os dois correm da casa da bruxa. É assim que eles conseguem escapar. Igual na versão que a gente já conhece. A mudança na história fica quando o João e a Maria voltam pra casa. Porque quando eles voltam pra casa, eles encontram os pais deles mortos. Lembra que eu disse que a família do João e da Maria estava passando fome, né? E eles tinham se livrado dos dois irmãos para tentar diminuir ali a quantidade de boca na casa. Mas acontece que os pais morreram de fome mesmo assim. Tipo, o João e a Maria, eles voltam com as joias e tudo mais, só que os pais morrem. Impossível acreditar que alguém gostava disso, né? Vamos agora para a próxima história, a número 6. E, gente, essa história aqui, eu fiquei pessoalmente chateada porque eu gosto muito dessa história da Disney, eu amo esse filme, que é o filme do Pinóquio. No caso, o conto original do Pinóquio, né? Eu fiquei traumatizada, sinceramente, eu não queria que essas coisas acontecessem assim. Bom, de qualquer forma, a história do Pinóquio todo mundo já conhece também, que é a história de um boneco de madeira que acaba ganhando vida. E aí, se ele for um bom menino, uma boa criança, ele acaba virando uma pessoa de verdade, né? Um ser humano. Na história, a gente também tem a presença do grilo falante, né? Que serve ali de consciência pro Pinóquio. E no final da história, o Pinóquio acaba virando sim um menino de verdade e todo mundo vive feliz pra sempre. Agora, vamos falar da história original do Pinóquio. Pra mim, o mais chocante da história original é como o grilo falante vira a consciência do Pinóquio. Porque no conto original, o grilo é literalmente um inseto que só fica acompanhando ali o Pinóquio querendo ajudar, sabe? Ele não tem essa conexão com o Pinóquio igual ele tem no filme. E assim, a diferença entre esses dois Pinóquios que a gente tem, o da Disney e o do conto original, é que o Pinóquio da versão original, ele é um capeta. O Pinóquio é extremamente manipulador na versão original. Já começa que quando o Pinóquio aprende a falar na história original, ele já foge. Ele foge de casa. O grilo segue ele nessa fuga de casa pra tentar trazer ele de volta e dar bons conselhos pra ele. E o Pinóquio simplesmente perde a paciência, pega um martelo e mata o grilo. O Pinóquio mata o grilo. E é assim que o Pinóquio ganha uma consciência, porque ele matou o grilo. E como se a história não pudesse piorar, no final, o Gepeto, que é o pai do Pinóquio, né, quem construiu o Pinóquio, ele é engolido por um tubarão. E a história ainda termina com o Pinóquio ali na beira da praia, quase morrendo. Tipo, o Pinóquio tá quase morrendo no final e a história acaba. Por quê? Por que eles fazem isso com a história, gente? É tão mais legal você falar pra criança que vai dar tudo certo, sabe? Pra que inventar que o boneco vai morrer? Pra que matar o grilo com martelo? Pra que fazer tanta coisa assim? Eu queria entender o que se passa na cabeça da pessoa que escreveu isso, sabe? Tipo, vou escrever aqui uma história pra uma criança e todo mundo morre no final. Eu nunca vou superar essas coisas. Eu fico muito em choque, desculpa. Agora a gente vai pra última história dessa lista, que é a história da Branca de Neve. Eu acredito que a história da Branca de Neve dispensa apresentações, né? Tem todo aquele lance da maçã, que ela morde e desmaia. E aí no final vem o príncipe, que consegue acordar ela com um beijo de amor verdadeiro, enquanto a rainha má cai de um penhasco. A gente conhece a história da Disney. E olha só que milagre, essa história termina sim com um final feliz. Só que, de novo, a pessoa que escreveu esqueceu de dosar ali na parte da violência. Pra começar,
contar as bizarrices que acontecem nessa história original da Branca de Neve, a gente tem que falar um pouco da rainha, que diferente da versão da Disney, ela não pede só o coração da Branca de Neve. Ela pede o coração e o fígado. E aí quando o caçador chega com o coração e o fígado de um animal pra fingir que são da Branca de Neve, né, porque ele não teve coragem de matar ela, a rainha come os órgãos crus. Ou seja, a rainha queria comer o coração e o fígado da Branca de Neve. Tipo, é literalmente isso. O caçador chega com os órgãos e ela começa a comer. Gente do céu. Outra mudança também é que no final o príncipe ele não consegue acordar a Branca de Neve. Tipo, ele não tem essa ideia de ir lá beijar ela. Ao invés disso, ele quer levar o caixão da Branca de Neve pro castelo dele. E aí que o bizarro acontece. Tipo, ele pega o caixão da Branca de Neve, só que ele acaba caindo sem querer. Tipo, ele deixa o caixão escapar. E o pedacinho da maçã envenenada que tava na garganta da Branca de Neve acaba pulando pra fora. Quando a maçã sai da garganta dela, ela acorda e ela vê o príncipe. E eles, tipo, trocam juros de amor e vão embora pra casa. E aí que acontece a parte mais violenta da história, além de todo aquele lance da rainha querer comer os órgãos da Branca de Neve. Acontece que a rainha, ela foi convidada pra cerimônia ali da Branca de Neve com o príncipe. Só que quando ela chega lá, o príncipe e a Branca de Neve dão 2 sapatos de aço pra rainha. É um aço, um pedaço de metal, não sei direito dizer o que que é, esquentado, e eles obrigam a rainha a usar aquele calçado e ela dança até a morte. Tipo, fala no livro que o sapato gruda no pé da rainha, começa a queimar tudo e ela morre queimada. Basicamente é isso que acontece. E agora a gente sabe que tem 2 princesas nessa lista que a gente não podia mexer de maneira alguma no conto original, que é a Cinderela e a Branca de Neve. Você não pode mexer com essas duas, tipo, de jeito nenhum. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, essas foram as diferenças de algumas histórias da Disney, né? Eu selecionei apenas 7 aqui. Se vocês quiserem, inclusive, uma continuação, mais histórias que são diferentes, é só vocês pedirem aí nos comentários, que, de novo, eu leio tudo, pode parecer que eu não estou ali, mas eu estou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí, porque me ajuda bastante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!